Fabiana, você fecha a porta pra gente, por favor? Tá bom. Tá. Aguarda um pouquinho. Tá. Tá bom. Eu vou aguardar um pouquinho, então. Tá. Só vamos aguardar um pouco. A gente sempre passa pela internet também, eu não sei se todo mundo sabe. Essas palestras são gravadas na internet e fica lá. Assim, se alguém quiser passar para alguém, né, ou tá vendo as palestras, dando uma reavaliada, a gente acaba consultando por lá, tá bom? Boa noite, obrigado pela presença de todos, obrigado também para todo mundo que assiste a gente pela internet. Eu gostaria só de dar uns recados, né, que sempre tem pessoal que está chegando pela primeira vez, e a gente gostaria de falar como é que nossa casa funciona, né? Nossa casa aqui, ela faz assistência a 32 famílias, né? A gente doa a cesta básica para esse pessoal, eles são pré-cadastrados, a gente visita as casas, né? Então, todo segundo sábado de cada mês, a gente faz essa distribuição de cestas às pessoas. Elas vêm até todo sábado. Por sábado. Então, 70 famílias, né? Então, você vê, tiraram o recadinho daqui, eu já me perdi. Né? Tiraram a cola, não teve jeito. Mas, enfim, e de qualquer forma, elas vêm até o centro, são pré-cadastradas, elas recebem a cesta, e no dia também a gente faz um lanche, a gente faz uma palestra, né? Elas recebem o passe também. É um sábado muito interessante, né, Caetano? Assim, a gente acaba comungando assim, com as pessoas, elas acabam nos conhecendo, isso é muito importante. E aos sábados também tem uma equipe que faz distribuição de lanches, né? Aqui perto do metrô Tietê, Carandiru, cada sábado é uma equipe e a gente leva em média de 100 lanches. Tá? Também são irmãos que nos ajudam, se cotizam e a gente leva o lanche lá. É um trabalho muito interessante também. Né? Temos também, às sextas-feiras, palestras, né, para o pessoal dependente químico e suas famílias também. Então, tem um corpo de irmãos aqui, de psicólogos, tudo que acaba fazendo esse atendimento, né? E vem pessoas também ligadas à dependência química fazer palestra, vem médico. É muito interessante. Quem tiver algum conhecido que necessita, alguma família, às sextas-feiras também, às 7 horas que se inicia. Tá. E todos os dias, né? Nós temos aqui também plantão de esclarecimento. Quem quiser passar pelo nosso plantão, chegar um pouco mais cedo, né, aqui das palestras, por volta de 1 hora antes, vai ter sempre uma pessoa para estar conversando. Então, com exceção das quartas, né, segunda, terça e quinta à noite, né, e quarta é à tarde, os trabalhos aqui. É só olhar ali na frente, tem tudo certinho. Tá bom? E também temos, para ajudar as famílias, a gente tem uma campanha do quilo. Quem quiser estar ajudando a trazer para essas famílias, 1 quilo de alimento a gente sempre recebe aqui e acaba distribuindo nas cestas. Tá bom? Queria agradecer a presença de todos. Né? Vamos começar. Aproveitando então, meus irmãos, meus amigos espirituais, aproveitando esse momento, que possamos elevar o nosso pensamento,
que possamos agradecer a Jesus essa oportunidade de aprendizado, de trabalho, e que possamos, enfim, Pai, com seu amor, com a sua vontade, que possamos receber essas lições e que elas calem fundo no nosso coração, Senhor. Que possamos, enfim, buscar o alimento necessário ao nosso espírito e que esse alimento transforme em amor, Senhor, para que possamos doar aos irmãos que necessitam de paz, necessitam de amor, necessitam de sabedoria. Que possamos, enfim, Senhor, receber todo o alimento necessário para chegar até Ti, Pai. E também levar junto nossos familiares, nossos entes queridos, e distribuir esse amor por onde nós passarmos, Pai. Que assim seja. Então, queria agradecer, né, nossa irmã Germana hoje. Ela vai fazer a palestra. O tema é Predominância do Egoísmo. Né, Germana, seja bem-vinda, viu? E o livro é Iluminação Interior. Fica à vontade, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus, que já nos recebeu num forte abraço quando aqui chegamos, nos mantenha assim, no seu colo, bem aconchegados, para que a gente tenha uma noite de muita paz e muita harmonia. O tema que a gente vai refletir hoje é Predominância do Egoísmo, e é do livro Iluminação Interior, que é de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo. Quando a gente fala em egoísmo, nós temos que pensar um pouco na vida em sociedade, porque se nós vivêssemos sozinhos, seria mais fácil a gente não trabalhar o egoísmo, mas dissimulá-lo, né? Porque a gente estaria sozinho, não teria com quem, nem para quem mostrar isso. Mas a vida de sociedade é para que a gente trabalhe exatamente isso. A gente não está, por acaso, na família que nós estamos, no trabalho que nós estamos, com os vizinhos que nós estamos. Eles existem justamente para que a gente trabalhe isso, para que a gente diminua esse egoísmo que é tão predominante nas nossas vidas. Aí Joana de Ângeles nos começa dizendo para a gente que a gente não se iluda com as aparências. Como é que a gente faz quando a gente conhece uma pessoa? Se a gente se interessa ainda pela pessoa, como amigo, como namorado, paquera, seja o que for, como que a gente age? A gente é extremamente simpático, não é? A gente não tenta agradar, não busca as nossas melhores qualidades e põe tudo de uma vez, né? Todas elas. A gente expõe, olha como eu sou legal, né? A gente faz isso por quê? Porque a gente quer que as pessoas gostem da gente. Todo mundo faz isso. Então ela fala, olha, não se iluda com essas aparências, a cordialidade, gentileza, exteriorização de afeto, sorrisos, né? Porque é fácil a gente sorrir para quem a gente não conhece, né? Às vezes é difícil sorrir dentro de casa, mas para quem a gente está acabando de conhecer, num local social, um barzinho, um restaurante, numa festa, é muito fácil sorrir. Aí ela fala, olha, não se engane com esse tipo de exteriorização. Por quê? Porque a gente faz que é para conquistar mesmo. É o primeiro passo. Imagina se a gente chega num lugar de cara fechada, bravo, igual como a gente costuma ser de vez em quando. Alguém vai querer se aproximar? Não. E a gente sabe disso. Por isso que a gente sorri, é gentil, para conquistar as pessoas. Todos fazemos isso. Então, não vamos nos iludir. As pessoas também fazem isso. E ainda, né, a gente tem que levar em consideração que nós buscamos as pessoas conforme os nossos interesses. Todos nós somos movidos por interesse. Todos. A gente fala, fulano é interesseiro. Fulano é interesseiro. E eu? O que me move? São interesses. Alguns interesses mais nobres, outros interesses menos nobres, mas nós somos movidos por interesse. Então, quando nós nos juntamos com as pessoas, nós queremos atender esses interesses. Seja nossa família, seja no nosso trabalho, a gente quer atender. Por exemplo, quando a gente está num trabalho, a gente vê que uma pessoa lá, a gente está chegando num local novo de trabalho, vê que aquela pessoa não é assim tão popular como outras, a gente vai se chegar logo àquela pessoa? Ou a gente tem o interesse de conhecer aquelas pessoas que o chefe gosta? Aquelas pessoas que sobressaem. Por quê? Porque a gente quer sobressair no trabalho. Né?
Então, a gente é movido por interesse. Às vezes, na família, alguns a gente trata bem. Outros a gente trata mal. Outros a gente nem trata. Né? Então, por interesse. Né? Num determinado momento, a gente precisa de alguma coisa de um familiar, a gente vai lá no predomínio do nosso egoísmo e consegue ser muito simpático. Quantas vezes a gente não fala, agora me procura, né? Quem não tem um parente que nunca procurou e quando precisa de alguma coisa, vem procurar a gente, lembra da gente? Não é isso? Aí, às vezes, a pessoa fala assim pra gente, poxa, desculpa estar te ligando para isso, né? A gente tem duas saídas. A gente pode simplesmente entender que a gente faz exatamente a mesma coisa e falar, imagina, que bom que você lembrou de mim essa hora que você precisava e eu posso te ajudar. Ou a gente fala, olha, só me procura quando precisa. Tudo depende do que a gente quer que pensem da gente. Porque tem pessoas que a gente só procura quando a gente precisa. Mas a gente tem até um carinho pela pessoa, até gosta da pessoa. Mas a vida, principalmente numa cidade como a nossa, é muito corrida. Às vezes a gente quer ter contato com a pessoa, mas não dá tempo. E às vezes dá tempo, mas a gente está tão habituado a fazer sempre as mesmas coisas que a gente esquece. Na realidade é isso, tira da nossa mente a possibilidade, vou visitar fulano, né, eu não sei, ligar, tem gente que gosta muito de ligar, né, eu não sei se eu atendo muito telefone durante o dia, então eu para ligar para as pessoas sou muito ruim. Então, quando a pessoa liga, mesmo que seja precisando de alguma coisa, poxa, legal, lembrou de mim nessa hora. Não significa que ela não tenha um carinho por causa disso, ou só tenha interesse. Significa que naquele momento ela tinha um interesse, que precisava ser resolvido. Mas e nós? Como que nós agimos? Só por interesse? Só procuramos as pessoas por interesse? Tratamos a pessoa bem ou mal, conforme aquilo que nós precisamos? Nós temos a tendência de tratar melhor as pessoas bem-sucedidas. A gente tem essa tendência natural. Né? As pessoas que têm mais poder, têm mais dinheiro, mais posição, a gente tem uma tendência de receber bem, de sorrir, de tratar bem, de dar os primeiros lugares. A gente tem essa tendência. Porque nós temos o egoísmo predominando aí, buscando alguns interesses da gente. Aí, a gente tem que saber que todo mundo tem esse tipo de interesse. Joana de Ângeles nos diz que cada um com seu objetivo individual vai buscando os seus relacionamentos. Aí nós temos alguns amigos. Alguns que compartilham com a gente a vida toda. Aí, todos os dias, estão na nossa casa, ligam, almoçam no fim de semana, nos reunimos. De repente, esse amigo não faz parte mais das nossas vidas, por qualquer razão. O que a gente faz? A gente fica muito bravo. Não saía da minha casa, o tempo todo estava aqui. De repente, sem mais nem menos, arrumou um outro amigo lá e não vem mais. Não acontece isso com a gente? E a gente fica magoado, a gente fica chateado. Quantos amigos a gente deixou? Porque nós mudamos os nossos interesses. Isso a gente não percebe. A gente só percebe que surgiu uma pessoa nova e é mais interessante. Então, vamos passar o fim de semana com essa pessoa que é mais legal, porque está mais gostoso, do que aquela que estava sempre com a gente. Os amigos fazem isso com a gente também. E isso nos chateia muito. Por quê? Porque a gente ainda é egoísta. A gente não para ver, peraí, né? Por que será que esse amigo deixou de vir aqui na minha casa? Mudou o interesse. Mudou o interesse, a gente tem que respeitar. Mas a gente fica pensando, poxa vida, não saía daqui, né? Agora só fica com fulano. E aí a gente, às vezes atira pedras, né, naquele que era nosso amigo. Outro cuidado que Joana pede para que a gente tenha é sobre as confidências. Né? Ela pede que a gente não te permita as confidências. A gente sabe que a gente acaba sendo confidente, acaba querendo que os outros nos confidenciem as coisas, mas ela diz que quando a gente faz isso, o que pode acontecer quando rompe, quando muda o interesse? Se a gente sabe as confidências dos outros, o outro vai ficar preocupado. Né? Principalmente quando rompe com alguma intriga, com alguma briga, pronto. Eu contei aquilo, agora eu não sei o que vai fazer com aquela informação.
E às vezes a gente faz mesmo alguma coisa com a informação. Porque quando a gente se sente magoado, a gente acaba falando mal da pessoa. Fala, caramba, fulana fazia isso, fazia aquilo outro, eu dava o maior apoio, né? Aí conta todas as confidências que o fulano e a fulana fazia, e eu dava um apoio e agora me abandonou. E como a gente faz isso, a gente fica preocupado quando rompe e os outros sabem as nossas confidências. Às vezes as nossas confidências não são nem tão graves, mas são sérias para a gente. Alguma coisa que a gente sente, alguma coisa que a gente pensa, são sérias. Né? E se essa pessoa que deixou de vir nas nossas casas sair falando, imagina como fica. Então, por isso que eu falo, não te permita confidência. Então, se alguma coisa que as pessoas não possam saber, né, que a gente não queira que algumas pessoas saibam, então cuidado nessas confidências, é isso que ela pede. E aí vem a contrapartida. Se a gente não quer, que a gente não faça para o outro. Embora na hora da raiva, da mágoa, a gente acabe falando. Mesmo porque a gente tem que justificar por que a pessoa não vem mais ficar com a gente. Eu sou tão legal, né? Como que essa pessoa deixou de vir, deixou de ser meu amigo, né? E parou. Aí a gente arruma algumas justificativas buscando aquelas conversas. Mas também pensava daquele jeito, como é que ia continuar meu amigo? A gente vai arrumando desculpas porque a gente acha que a gente é legal, né? Aí ela nos dá esse conselho para que a gente não faça as confidências e tome cuidado, né? Aí eu lembrei, já na quinta-feira, quando falei disso, daquela propaganda de um carro, que eu não sei qual é, que eu não lembro, mas que tem duas senhoras no carro e uma confidenciando que o filho, a filha, o filho estão separando, né? E ela está muito triste, muito magoada. A amiga fala, não, pega na mão, estamos juntos, estamos juntos. Aí acabou de deixar ela numa esquina, conversando com os amigos, ela fala de forma maldosa sobre essa dor da amiga. Né? Então, isso mostra bem que esse tamo junto é conforme os interesses. Enquanto estava ali no carro dentro com a pessoa, tamo junto. Na hora que deixou, já mudou o interesse. E às vezes é de bobeira, né? Às vezes é só para ser o centro de atenção numa conversa. Às vezes é só por isso que a gente fala besteira, fala do amigo. Só para que as pessoas que estão ali olhem para a gente e achem que a gente tem alguma coisa interessante para contar. E a gente fala essas besteiras todas. Então, a nossa atitude melhor é a preventiva. Né? E o que seria a atitude preventiva? Onde a gente vai buscar, assim, uma resposta para que a gente não tenha essas atitudes onde o egoísmo predomine? A gente vai buscar no Evangelho de Jesus. Jesus já nos ensinou que se nós fizermos para o próximo aquilo que nós queremos para a gente, nós vamos acertar. Não tem como errar. Se nós não queremos que alguém nos abandone, a gente não deve abandonar os outros. Se nós não queremos que alguém saia por aí falando da gente, nós não devemos falar dos outros. É a lei. A gente estava até comentando, né? Parece que comentou, a gente conhece o Evangelho, né? Que vocês estavam comentando. A gente conhece o Evangelho. Quanto tempo a gente estuda o Evangelho? Desde criancinha. A gente não coloca em prática. Porque se a gente colocasse em prática desde pequenininho, a gente não estaria falando de predominância do egoísmo na noite de hoje. A gente só falaria do amor. Mas a gente deixa para depois. A gente sabe direitinho. Quando a gente vai percebendo que é real, que é a lei, que o que a gente dá volta para a gente, lá vamos buscar Francisco de Assis de novo, é dando o que se recebe, é amando o que se é amado, é perdoando o que se é perdoado. Isso não são versos de uma oração, isso é realidade. As coisas acontecem para a gente conforme a gente faz, conforme a gente age. Quem dita a nossa vida somos nós. Então hoje, nós podemos considerar que nós somos felizes? Ou nós podemos considerar que está dando tudo errado? Quem é o responsável? Sou eu. Eu dou as ordens, eu dito a regra. Eu quero assim. Como é que eu dito a regra? Fazendo, pensando, sentindo. Eu falo para a vida exatamente o que eu quero dela. Aí depois eu reclamo. Não dá nada certo para mim. Espera aí, não dá nada certo por quê? Como é que eu estou agindo? Eu tô
falando mal do meu vizinho, eu estou trapaceando no meu trabalho, eu estou faltando no meu trabalho e pego atestado. Aí eu falo que não dá nada certo. Eu jogo lixo na rua, porque são essas pequenas coisas que a gente faz que diz como é que a gente encara a vida e como é que a vida tem que tratar a gente. Se eu respeito, a vida vai me devolver respeito. Se eu acho de qualquer maneira, é isso que eu estou dizendo. Aí a gente fala, fulano tem sorte. E eu, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu faço dá errado. Como é que eu estou vivendo? O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Eu trabalho com público, às vezes chega a gente lá e fala, às vezes demora o atendimento, né? Mas chega já nervoso e tal, hoje está dando tudo errado para mim. Eu falo, pelo amor de Deus, eu não volto amanhã, porque não vai dar certo. Não vai dar certo, já está dando tudo errado, você já está dizendo isso, então acalma. Não tem como, a gente fala. Está dando tudo errado? Tá, a gente já sai com essa ideia, vai dar tudo errado. Né? Aí é uma coisa que dá errado, aí a gente se irrita, aí é outra que vai... É lógico, é uma corrente. Primeiro passo, então, é a gente amanhecer, fazer uma bela prece e ter certeza que o dia vai dar certo. Aí é lógico, algumas coisas acontecem durante o dia? Acontecem. Mas aí a gente fala, peraí, vai dar certo, isso é só um obstáculozinho que eu vou superar. A gente supera com mais força e aí a gente consegue passar o dia melhor. Porque se a gente acreditar que não vai dar certo, é bobagem, nem levanta a cama, fica lá quietinho. Então, vivenciar os ensinamentos do Cristo é a prevenção que nós temos que ter nas nossas vidas. Outro conselho que Joana de Ângeles dá é que todas as pessoas, como a gente está falando de relacionamento, que se aproximarem da gente, saibam de antemão qual é a nossa fé religiosa. A gente não precisa falar, prazer, eu sou espírita, né? Não é assim. Mas às vezes a pessoa pergunta qual é a religião e a gente fica preocupado, com vergonha, com medo de assumir a nossa religião. E ela disse para a gente fazer isso, porque é um direito da pessoa saber com quem ela está falando. Né? De repente ela não gosta de espírita, ela tem o direito de não querer conversar. E eu contei na quinta-feira, eu vou contar hoje também, uma certa vez... acompanhando uns amigos que tocavam em barzinho, estava até no shopping nesse dia, encontrei uma amiga desses amigos, sentamos juntos, conversamos e conversamos e conversamos um tempão enquanto eles tocavam, cantavam. Aí, num determinado momento, ela pergunta, qual a sua religião? Aí eu falo, espírita. Ela não respondeu mais nada, levantou da mesa 2 minutinhos depois e não falou mais comigo. Então, ela tinha o direito, né, de fazer isso. E a gente tem que entender. Eu não sei o que ela entende por espírita. Né? De repente, né, pensa, confunde com outras coisas. Na quinta-feira até falaram, acha que a gente vai adivinhar, né? Porque é espírita, pensa que a gente já é espírita, já é evidente, já vai ver a aura, já vai saber quem é. E não é nada disso. Mas a gente tem que respeitar. Né? Eu só não falei antes porque ela não perguntou. Mas foi o marco. Né? Ela não queria. E muita gente tem uma ideia errada do espírita. Então a gente tem que respeitar isso. Se quiser perguntar, a gente explica que a gente só procura seguir os ensinamentos de Cristo. Se não quer perguntar, se prefere levantar e se afastar, a gente respeita. Então ela disse para a gente fazer exatamente isso, porque será inevitável que alguns amigos deixem a gente por causa da nossa fé religiosa. Agora, e a gente? A gente tem que respeitar a fé religiosa do outro. Porque a gente já sabe. Né? A gente tem, olha como são as coisas. A gente tem que respeitar o outro levantando da mesa e deixando a gente falando sozinho. E a gente tem que respeitar a fé que ele tem, sem levantar da mesa e deixar falando sozinho. Porque a gente já aprendeu que isso é o Evangelho, que isso é vivenciar Jesus. Então, mais um conselho de Joana de Ângeles. Ela fala bastante do abandono, né, nesse texto. Aí ela fala, se alguém nos abandonar, segue como você fazia antes. Vivia bem sem a presença. Podes viver bem com a partida dessa pessoa. Tem horas que a gente acha que não vai conseguir viver se aquela pessoa não fizer parte da nossa vida. Mas a gente já vivia sem ela. Se ela optou não fazer mais parte, a gente vai continuar vivendo bem sem essa pessoa. A gente pode perceber que as pessoas entram e saem da nossa vida constantemente. Se nós fizermos uma relação de amigos que a gente tinha há 10 anos atrás, a gente vai ver que mudou. Alguns permanecem.
A grande maioria a gente já foi renovando, trocando. Por quê? Porque os interesses são diferentes. Se a gente muda, principalmente quando a gente vem por uma doutrina, seja ela qual for, se a gente muda, né, a gente vem, por exemplo, para a espírita, algumas coisas a gente deixa de fazer. A gente modifica os nossos comportamentos. A gente fica um pouco chato para determinadas pessoas, porque a gente quer as coisas mais certinhas. Porque quando a gente conhece a lei, a gente quer acertar para ser feliz. Então a gente quer as coisas mais certinhas. Pode ser que alguns amigos não queiram mais a nossa companhia porque a gente ficou chato, né? Tem alguns que devem falar, olha, você era muito melhor antes dessa religião, você era muito mais legal antes, né? Porque a gente mudou e os interesses são diferentes. Agora, se a gente se juntar num grupo espírita, todo mundo vai achar a gente legal, porque os interesses são os mesmos, né? Então as coisas vão mudando, as pessoas vão saindo mesmo das nossas vidas. Então a gente não pode criar uma dependência das pessoas. E a gente tem essa mania. A gente tem mania de querer ser muito importante na vida das pessoas. A gente quer ser aquela pessoa que a pessoa gosta, que a pessoa liga, que a pessoa convida, que a pessoa chama, que a pessoa conta tudo, melhor amigo. A gente quer. A gente tem essa necessidade. Liga para pedir opinião de alguma coisa. Só que a gente não pode criar essa dependência nas pessoas. Porque num determinado momento a gente pode simplesmente abandonar. E criou uma dependência. E a gente não pode criar uma dependência nossa pelas outras pessoas, porque elas podem também nos abandonar. A gente tem que viver respeitando, sem independência. A pessoa quer estar com a gente agora, ótimo. Daqui a pouco ela não quer? Ótimo também. Vamos respeitar isso. Hoje ela pediu minha opinião para a roupa que ela usava, a cor do cabelo que ela ia colocar. Ótimo, a gente dá opinião, se ela aceitar tudo bem. Amanhã ela não vai nem querer saber minha opinião. Não vamos criar essa dependência tanto nossa como das pessoas. O que leva a gente a se magoar muito, ficar muito triste, é o nosso egoísmo. Porque em toda essa situação, a gente fica eu. Eu fiz isso, eu falei aquilo, eu ajudei nisso, eu. E quando a pessoa deixa de falar com a gente, o nosso egoísmo predomina e a gente se magoa. A gente não para ver que a pessoa pode estar numa situação mais legal. Que para ela é melhor, que ela está mais feliz. A gente pensa, poxa, fiz tudo o que eu fiz para a pessoa e hoje ela está com outros amigos. Quando a gente devia falar, poxa, olha, ela está com outros amigos e está feliz. É isso que importa. Não é esse o amor que eu tenho que viver? Mas a gente ainda está no amor egoísta que quer as pessoas para a gente, do nosso lado o tempo todo. E aí Joana de Ângeles lembra que a gente se sente abandonado, se sente triste, mas Jesus foi abandonado pelos apóstolos na hora mais difícil. E eu não me lembro dele ter ficado magoado, triste. Não, de forma alguma, né? Na realidade, para ele já era tudo esperado, porque ele conhece a essência da alma humana e compreende. Ele é o mestre. Nós temos que seguir o mestre. Então que a gente faça isso aos pouquinhos. A gente não consegue com a grandiosidade que Jesus fez. Mas que a gente faça aos poucos. Então a gente magoou, passou um tempinho, liga para a pessoa, vê se ela está feliz, se ela está bem. Se ela não quiser falar também, deixa ela no tempo dela, deixa ela tranquila. Guarda as confidências que ela nos fez. Se ela falar as nossas, é problema dela. Nós vamos fazer a nossa parte, que é guardar e respeitar. Muitas vezes as pessoas falam, eu não vou fazer porque fulano não faz. A gente tem que lembrar que isso é problema do fulano. Agora, se eu não fizer, o problema é meu. Ou se eu fizer errado, o problema é meu. Então, enquanto a pessoa quiser ter o problema dela, é com ela. Mas nós que estamos aqui, numa segunda-feira à noite, buscando ser mais felizes, temos que ter essa consciência. Se nós fizermos errado, o problema é nosso. Quem gosta de ter problemas? Então é melhor a gente procurar acertar, né? Aí a Joana diz assim, estima os teus amigos, mas não dependa deles. Não aguardes igualmente que eles sejam aquilo que você pensa. Porque a gente tem um amigo, a gente idealiza, né? Ele é assim. Mesmo que tenha as coisas erradas, a gente tapa, não, ele é assim. Mas ela diz, não, eles são aquilo que estão conquistando com grande dificuldade, que nem nós. Nós gostaríamos de ser maravilhosos, mas nós somos o quê? Aquilo que nós estamos conquistando com muita dificuldade.
Então, que a gente respeite os nossos amigos dentro desse estágio deles. E diz que para a gente conseguir isso, a gente tem que lutar contra o egoísmo, que a gente pode utilizar a oração, a solidariedade e o amor, que são forças que com certeza nos auxiliarão nessa luta. Ok? Germana, agora a gente abre uns minutos para o pessoal estar fazendo umas perguntas, tudo. Tem esse momento a gente aproveitar, né, que a Germana vai tomar uma aguinha, e está aberto a perguntas. Se alguém quiser fazer a pergunta sobre o tema. Alguém quer fazer uma pergunta? Germana, eu sempre tenho uma pergunta. Eu sou repetente, não tem jeito. Desculpa, na realidade é mais para complementar mesmo, né? Você falou de uma situação que é importante, né? Às vezes a gente acaba vindo para uma casa espírita, acaba assistindo as palestras, acaba buscando mais conhecimento, né? E aí é que você tocou no assunto, o pessoal não se sentir meio esquisito. E naturalmente, até uma questão de energia, a gente vai mudando, né? Então a gente sai daquelas esferas que a gente andava, não é mais ou menos isso, né? Que às vezes você fala, agora eu sou espírita, eu não ando mais com ninguém, né? É que a coisa vai mudando interior e energia. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Na realidade, não é a gente que não anda mais com ninguém. A gente continua buscando os mesmos amigos, porque a gente até gostaria que os amigos fizessem parte do que nos faz bem. Mas às vezes são eles que se afastam, porque não tem mais interesse. Na realidade, a gente permanece. É que quando a gente vai aprendendo, não tem como não mudar. Quando eu sei que eu não posso jogar lixo na rua, eu vou andar quarteirões e quarteirões com um pedacinho de papel de bala até achar um lixo, porque eu já aprendi isso. E assim vai com todas as coisas que a gente aprende na doutrina espírita. E aí as pessoas, às vezes, acham que não precisa disso tudo. E acaba se afastando. Né? Nem todas se afastam, né? Só que às vezes você não tem interesse pelas mesmas coisas, não vai nos mesmos lugares. Não que não possa ir, a gente pode ir em todos os lugares, a gente pode estar com os nossos amigos. Agora, escolher o que nós vamos fazer e como nós vamos agir é de cada um. É que tem amigo, quando a gente faz opção, por exemplo, uma vida mais saudável, não é, uma vida religiosa, por exemplo, parar de beber é uma vida mais saudável. Eu tive um amigo que falou, você era muito mais legal quando você bebia. Né? Então, tem, por quê? Porque ele achava graça, porque a gente ria, falava besteira e achava graça daquilo. Mas os nossos interesses vão mudando. Mas não é só quando a gente está numa doutrina. Em qualquer situação. Se a gente está no emprego, muda a conversa. Se a gente está no outro, muda. É o que a gente está vivendo. Então, quando a gente está vivendo uma doutrina, com certeza a gente muda para melhor. E a gente vai ter que esperar a reação das pessoas. Pode acontecer que umas se afastem, pode acontecer que outras nos acompanhem. O que é comum? As pessoas veem que a gente está mais feliz. E se a gente está mais feliz, espera aí. O que está acontecendo? Né? Qual o segredo? E algumas vêm atrás desse segredo com a gente também. Às vezes a gente consegue. E, às vezes não é para a casa espírita, mas para o Evangelho de Jesus. Às vezes a gente consegue puxar também com as nossas atitudes. E às vezes, mesmo sendo inconsciente, eu posso chamar de interesse do meu egoísmo, mesmo em sendo inconsciente. Sim, é um interesse. A gente é movido a interesse. Né? Pode ser interesse para o bem, pode ser interesse mais ou menos, mas tudo que nos move é por interesse. Por exemplo, eu tenho interesse em que minha família tenha um ambiente mais harmonioso. Aí eu faço evangelho no lar. Né? Eu faço o evangelho no lar pelo interesse de que a gente tenha uma... nós somos movidos por interesse. Isso não é ruim, não é ser interesseiro, é o que nos move. Nós temos que ter alguma razão para fazer as coisas e essa razão é o interesse. O que a gente precisa buscar é que os interesses sejam cada vez mais nobres, porque aí as nossas atitudes vão ser mais nobres. Porque interesse sempre a gente vai ter em alguma coisa. Se não, né? Eu espero que a gente tenha. Germana, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. A Germana vai ficando mais um pouquinho, tá bom? Quem quiser bater um papinho com ela. Tá? Vamos passar para uma outra parte agora. Então, vamos aproveitar, né, essa oportunidade. E é importante falar quando a gente vem nessas palestras, né, que a gente senta aí desse lado, que a gente tenta melhorar o nosso pensamento, tenta buscar a nossa fé, a gente vai recebendo tratamento também. Né? A gente vem aqui para a Casa Espírita, a gente vai receber
né, de acordo com as nossas obras, de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento. Então, à medida que a gente veio, recebeu, que a gente escutou essas palavras maravilhosas da nossa irmã Germana, que a gente possa agora tirar um pouquinho do nosso coração, tirar um pouquinho de amor, né, e que a gente possa vibrar para o mundo um pouco melhor, né, vibrar para essa terra, para essa natureza maravilhosa, né, vibrar para esses governantes desses países que estão em guerra agora, tanto necessitando de paz, dos povos que tanto sofrem. Eu sei que não somos ninguém para entender o que está acontecendo, quem é culpado ou não, porque nós sabemos que Deus está no comando, né? Que Jesus, com todos os seus pastores, né? Com todos os seus ajudantes, está tentando fazer uma terra de um mundo melhor, um mundo de paz, né? Então que a gente possa vibrar também para essas pessoas que se encontram nos asilos, né, que se encontram agora longe dos seus familiares, né, esses senhores, essas senhoras que às vezes precisam de uma palavra de amor, que eles possam receber o nosso abraço, que eles possam receber o amor de Jesus e possa ficar um pouquinho melhor. Né, que possamos ainda vibrar para essas pessoas que moram na rua, que não têm uma casa, que não têm um lar, não têm uma cama para deitar à noite, Senhor. Né? Que essas pessoas possam receber um momento da sua paz, que elas possam, enfim, entender o que está acontecendo na sua vida e, quem sabe, até buscar melhora, Pai. Possamos vibrar ainda para essas crianças que estão na rua, para essas crianças que estão agora nesse momento envolvidas com droga, sem saber exatamente, Senhor, onde eles querem chegar e sem saberem por que estão ali, Pai. Que eles possam receber de Ti, Senhor, um momento de paz, de harmonia, um momento de luz, Senhor, e que possa, enfim, largar as drogas, largarem as bebidas, que possa encontrar seu caminho e ter uma vida digna, Pai. Que possa ainda, né, essa vibração, e até os nossos familiares, que às vezes estão doentes, que às vezes estão nos hospitais, que possamos vibrar também para as pessoas do nosso trabalho, que elas possam receber entendimento, como nós também, Senhor. Que possamos vibrar para as pessoas dos nossos lares, né? Para as nossas esposas, para os nossos esposos, para os nossos filhos, que enfim, que nosso lar possa receber a paz, a luz, a harmonia, e que possamos, enfim, Pai, receber de Ti também trabalho, para poder fazer valer a pena essa vida, Senhor. Que assim seja, Jesus. Muito obrigado. Então agora nós vamos passar para a parte de a gente receber os passos, né? Só aguardar na fila aqui que a gente vai orientando. Muito obrigado, viu? Obrigado, Germana, mais uma vez.